Temas da ciência com o professor Bernardo Belmonte. Tema de hoje: níveis de organização do corpo humano. Níveis de organização do corpo humano. Ao começar o estudo da fisiologia humana, é primordial recordar que o corpo humano se estrutura em diferentes níveis de organização, começando pela célula e ascendendo até os sistemas de órgãos. A célula, como unidade fundamental da vida, congrega-se para formar tecidos, os quais, por sua vez, são agrupamentos de diversas células distintas, unidas por estruturas intercelulares. Cada tipo de célula executa atividades metabólicas vitais para sua própria sobrevivência e contribui para as funções específicas do tecido ao qual pertence. Existem diversos exemplos de células no corpo humano, cada uma desempenhando funções específicas essenciais para o funcionamento do organismo. Embora seja difícil precisar um número exato de tipos de células, estima-se que existam mais de 200 tipos diferentes de células no corpo humano. Aqui estão alguns exemplos: neurônios, células do sistema nervoso responsáveis por transmitir sinais elétricos e químicos, permitindo a comunicação entre diferentes partes do corpo e o processamento de informações. Células musculares. Existem diferentes tipos de células musculares, incluindo as células musculares esqueléticas, cardíacas e lisas. Elas são responsáveis pela contração e movimento dos músculos esqueléticos, do coração e dos órgãos internos, respectivamente. Células sanguíneas incluem os glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, que transportam oxigênio dos pulmões para os tecidos, os glóbulos brancos, ou leucócitos, que desempenham papel crucial no sistema imunológico, e as plaquetas, que ajudam na coagulação sanguínea. Células epiteliais. Encontradas na pele e em membranas mucosas, as células epiteliais formam uma barreira protetora contra agentes patogênicos e ajudam na absorção de nutrientes e eliminação de resíduos. Células pancreáticas. As células pancreáticas, como os acinar e os células beta, desempenham papéis importantes na produção de enzimas digestivas e na regulação dos níveis de glicose no sangue, respectivamente. Células ósseas. Os osteoblastos são responsáveis pela formação de osso novo, enquanto os osteoclastos são responsáveis pela reabsorção óssea, mantendo o equilíbrio entre formação e degradação óssea. Hepatócitos. Os hepatócitos, células hepáticas, destacam-se por sua versatilidade, sintetizando proteínas essenciais tanto para a manutenção interna quanto para a exportação. Os tecidos, assim, são resultantes das interações complexas entre células e substâncias intercelulares, desempenhando papéis específicos no organismo. Existem 4 principais tipos de tecidos no organismo. Tecido epitelial. Este tecido é composto por células intimamente unidas e forma as superfícies externas e internas do corpo, incluindo a pele e as membranas mucosas. Ele desempenha funções de proteção, absorção, secreção e percepção sensorial. Existem vários tipos de tecido epitelial, como o epitélio pavimentoso, cuboidal, cúbico e pseudoestratificado. Tecido conjuntivo. Este tipo de tecido é composto por células dispersas em uma matriz extracelular, composta por fibras e substância fundamental. O tecido conjuntivo é encontrado em todo o corpo e desempenha funções de sustentação e proteção. Ele inclui tecidos como o tecido conjuntivo frouxo, o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo e o tecido sanguíneo. Tecido muscular. O tecido muscular é formado por células contráteis especializadas, chamadas de fibras musculares. Ele é responsável pelo movimento do corpo e pela geração de força. Existem 3 tipos principais de tecido muscular: o tecido muscular esquelético, o tecido muscular cardíaco e o tecido muscular liso. Tecido nervoso. Este tipo de tecido é composto por células nervosas, chamadas de neurônios, e células de suporte, chamadas de células da glia. O tecido nervoso é responsável pela transmissão e processamento de informações através de sinais elétricos e químicos. Ele forma o sistema nervoso, que inclui o cérebro, a medula espinhal e os nervos periféricos.
Intestino delgado. O intestino delgado é um órgão longo e estreito do sistema digestivo onde ocorre a absorção de nutrientes. Ele recebe os alimentos parcialmente digeridos do estômago e continua o processo digestivo, quebrando ainda mais os nutrientes e absorvendo-os através de suas paredes para o sangue. Pâncreas. O pâncreas é um órgão misto com funções endócrinas e exócrinas. Ele produz enzimas digestivas que são liberadas no intestino delgado para auxiliar na digestão dos alimentos. Além disso, o pâncreas produz hormônios como a insulina e o glucagon, que regulam os níveis de glicose no sangue. Baço. O baço é um órgão linfático localizado no lado esquerdo do abdômen, abaixo do diafragma. Ele desempenha um papel importante no sistema imunológico, filtrando o sangue para remover células velhas ou danificadas, além de produzir células imunes, como linfócitos, e armazenar sangue. Vesícula biliar. A vesícula biliar é um pequeno órgão em forma de pera localizado abaixo do fígado. Sua principal função é armazenar e concentrar a bile produzida pelo fígado, que é liberada no intestino delgado para ajudar na digestão e absorção de gorduras. Pele. A pele é o maior órgão do corpo humano e desempenha diversas funções essenciais, incluindo proteção contra lesões e infecções, regulação da temperatura corporal, síntese de vitamina D através da exposição à luz solar e percepção sensorial. Sistema reprodutor. Composto pelos órgãos sexuais masculinos e femininos, o sistema reprodutor é responsável pela reprodução humana. Nos homens, inclui órgãos como os testículos, que produzem espermatozoides, e o pênis. Nas mulheres, inclui órgãos como os ovários, que produzem óvulos, e o útero, onde o feto se desenvolve durante a gravidez. Tiroide. A tiroide é uma glândula endócrina localizada na parte anterior do pescoço. Ela produz hormônios como a tiroxina, que regulam o metabolismo, o crescimento e o desenvolvimento do corpo, além de influenciar funções como o metabolismo energético, a temperatura corporal e o funcionamento dos órgãos. Sistema linfático. Composto por órgãos como os linfonodos, o baço e o timo, o sistema linfático desempenha um papel importante na defesa do corpo contra infecções e doenças, além de auxiliar na absorção de nutrientes e na remoção de resíduos metabólicos. Os sistemas de órgãos englobam a colaboração física, química e funcional entre múltiplos órgãos, a fim de executar tarefas complexas. Aqui estão alguns dos principais sistemas presentes no corpo humano. Sistema nervoso, responsável por coordenar e controlar as funções do corpo através de sinais elétricos e químicos. Inclui o cérebro, a medula espinhal, os nervos e os receptores sensoriais. Sistema sensorial, responsável pela recepção e processamento de estímulos sensoriais, permitindo a percepção do ambiente externo e interno. Inclui os sistemas visual, olhos, auditivo, ouvido, gustativo, língua, olfativo, nariz, e tátil, pele, bem como os órgãos sensoriais associados ao equilíbrio e propriocepção. Sistema circulatório, responsável pelo transporte de sangue, oxigênio, nutrientes, hormônios e resíduos metabólicos por todo o corpo. Inclui o coração, os vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares, e o sangue. Sistema respiratório, responsável pela absorção de oxigênio e eliminação de dióxido de carbono. Inclui os pulmões e as vias respiratórias, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Sistema digestório, responsável pela digestão e absorção de alimentos e nutrientes. Inclui a boca, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e os órgãos acessórios, fígado, pâncreas e vesícula biliar. Sistema endócrino, responsável pela regulação de funções corporais através da secreção de hormônios. Inclui glândulas endócrinas como a tiroide, a hipófise, as suprarrenais, o pâncreas e os testículos, ovários. Sistema musculoesquelético, responsável pelo suporte estrutural, movimento e proteção dos órgãos internos. Inclui os ossos, músculos, articulações, ligamentos e tendões. Sistema urinário, responsável pela filtragem do sangue, remoção de resíduos metabólicos e regulação do equilíbrio de água e eletrólitos.
Inclui os rins, ureteres, bexiga e uretra. Sistema reprodutor, responsável pela reprodução. No homem, inclui órgãos como testículos, pênis e sistema ductal. Na mulher, inclui órgãos como ovários, útero, vagina e sistema ductal. Sistema linfático, responsável pela defesa imunológica do organismo, incluindo a produção de células imunes, a filtragem de fluidos corporais e a resposta a infecções e doenças. Inclui linfonodos, baço, timo, amígdalas, adenoides e vasos linfáticos. Sistema tegumentar, também conhecido como sistema integumentar, é responsável pela proteção do corpo contra danos físicos, químicos e biológicos, regulação da temperatura corporal, produção de vitamina D e percepção sensorial. Inclui a pele, cabelos, unhas, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Sistema imunológico. O sistema imunológico é uma rede complexa de células, tecidos e órgãos que trabalham juntos para defender o corpo contra agentes patogênicos, como vírus, bactérias, fungos e parasitas, bem como células cancerígenas. Ele inclui células como linfócitos, macrófagos, células dendríticas e células assassinas naturais, bem como órgãos linfóides como o baço e os linfonodos. O ser humano completo, o ser vivo completo, composto por todos os sistemas trabalhando em conjunto, pode-se denominar de organismo. Compreender os diferentes níveis de organização do corpo humano é fundamental para entender como ele funciona como um todo. Para a sustentação da vida celular e tecidual, é imprescindível que haja mecanismos contínuos de fornecimento de nutrientes e energia, bem como a eliminação de resíduos, mantendo a estabilidade do meio interno, ou homeostase. Cada um desses elementos mencionados trabalha de forma integrada e coordenada para garantir o funcionamento adequado do corpo humano, permitindo a realização de atividades diárias, a manutenção da homeostase e a adaptação a diferentes condições ambientais e estímulos.